Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é: moderação tá na moda? A bebida é culturalmente esse lugar de ritual e de celebração, parece que tá combinado que todo mundo vai beber. Então, quando a pessoa não bebe, ela quebrou com esse combinado. Eu queria muito que as conversas não fossem só sobre a pessoa ser alcoólatra ou não, porque todo mundo vai querer saber se é alcoólatra e aí falar, não, mas eu não faço esse comportamento, então tô tranquilo. E aí é isso, é um desincentivo a pessoa refletir, porque ela só quer se desenquadrar de um diagnóstico, né? Beba com moderação. E a gente nunca fala sobre moderação. O que é moderação? Porque o que é moderação pra mim pode não ser pra você, e enfim. A minha convidada para esse papo é Ana Carolina Gouveia, que é criadora de conteúdo e idealizadora do perfil Tem Gente Que Não Bebe. E esse perfil provoca reflexões importantes sobre bebidas alcoólicas e sobre a forma como nos relacionamos com o consumo de álcool. Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Gente, se vocês gostam do conteúdo que a gente cria aqui no Surra de Lúpulo, nossos conteúdos te divertem, te fazem pensar, considere virar um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo. Mas tem sempre outro jeito de ajudar, que é compartilhando o link desse episódio com quem precisa ouvir sobre esse papo, com quem tá bebendo muito e de repente precisava de um feedback, descobre melhor, ouve esse papo aí, quem sabe te traz um insight. E também avaliar o Surra na sua plataforma de streaming preferida com 5 estrelinhas já ajuda a plataforma a entender que a gente é relevante e vai recomendar o nosso conteúdo para os novos ouvintes. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Ana, se apresenta para as pessoas poderem conhecer a sua voz. Eu sou a Ana, criadora do projeto Tem Gente Que Não Bebe. Eu criei esse projeto já tem 2 aninhos, por aí. Sou ruim com data, mas eu acho que é isso. Nasceu, de um incômodo meu com a minha própria relação com a bebida. E eu queria muito encontrar mais desse conteúdo na rede social, Eu encontrava muita coisa em inglês. E aí eu resolvi eu mesma produzir, então, pra ver se criava mais um papo ali, uma galera, Sim, você foi criando o ambiente que você queria conviver, mais ou menos por aí. Foi exatamente isso. Eu fui tentar procurar minha turma, Boa. A gente vai fazer uma pequena introdução, que é: o Surra completa 6 anos agora em 2026, e aí a gente tá no episódio 296. Ao longo desse tempo, pois é, olha só quanto tempo, Brasil! A gente já falou de muita coisa dentro do universo cervejeiro, Ingrediente, escola, estilo, mercado, cervejaria, profissional, piada, polêmica, enfim, tudo aquilo que atravessa a cultura cervejeira de alguma forma. Mas tem algo curioso nisso tudo, que o episódio mais ouvido da nossa história, Ana, não é um episódio que exalta cerveja. É o episódio 71 lá atrás, 220 porrada episódio pra trás, que é Vamos Falar Sobre o Alcoolismo, no qual a gente conversou com a jornalista e escritora Bárbara Gância, que contou a história dela pra gente, e a história da recuperação dela, inclusive. Sim, a história dela é incrível, Exatamente. E eu acho que isso é muito simbólico e sintomático, inclusive, Porque quem trabalha, quem bebe, quem bebe que trabalha com bebida alcoólica, tem o álcool com essa presença constante na vida. E aí a gente começa a olhar as histórias de alcoolismo com uma mistura de curiosidade, inquietação, até um certo desconforto, porque você é colocado a pensar sobre o seu consumo, A gente brinca internamente nos grupos do Surra que
fulano de tal fala que trabalha com cerveja para esconder de fato um consumo exagerado, para justificar um consumo exagerado, né? Então, no momento em que a conversa sobre moderação ganha força no mundo inteiro, em que bebidas sem álcool crescem, que as novas gerações, de fato, estão bebendo menos, aí eu me deparo com o perfil dela, que é o tem gente que não bebe. E aí eu falei, não tem como não ficar curiosa e, de alguma maneira, provocada pelos conteúdos muito reflexivos e propositivos que ela traz em relação ao álcool. Então, por esse motivo, com essa cara de pau que eu tenho, que vocês já conhecem, bati lá na porta da Ana, falei, vamos bater um papo? E aí, vamos lá, para contextualizar quem tá ouvindo a gente aqui agora, que ainda não conhece o perfil, entrem lá no Instagram, tem gente que não bebe. Eu já ouvi alguns programas, ouvi um podcast que você participou, que era para poder, vamos entender o que ela já conversou, além de ter maratonado os conteúdos. E no podcast que eu vi que você conversou, você falou que você gostava muito de cerveja. Já coraçãozinho para ela. Então, qual era a tua relação com cerveja ou álcool de uma maneira geral, antes dessa decisão de ficar um ano sem beber? Porque o projeto nasce a partir daí. Sim. Né? Então, vamos dar essa contextualizada. Lud, obrigada pelo convite. Eu tô super feliz de estar aqui. Não foi cara de pau nada, eu adorei. Legal. Inclusive, eu acho que tem tudo a ver, né? Faz parte do meu projeto e da minha crença, na verdade. Não demonizar o álcool, não ser radical, não ser moralista, nada disso. E eu não quero criar uma rivalidade entre pessoas que falam de bebida. Então, esse outro podcast que eu participei, por exemplo, eram de amigos mixologistas, bartenders. Quando eu fui convidada pra ir lá, todo mundo ficou lá no chat. O quê? Como que vocês estão chamando ela? Eu já cheguei meio assim, meu Deus, haters, né? Mas acho que deu tudo certo, assim, da gente conversar sobre o assunto e eu não, de forma nenhuma, quero, sei lá, ser radical e, enfim, acho que a gente vai falar mais sobre isso também. Mas, sim, minha bebida, né, principal sempre foi a cerveja. Eu, por exemplo, nunca bebi vinho. Olha só. Nunca bebi, nunca provei. E aí, é porque eu já bebia tanto cerveja e destilados que, na época, eu falei, eu não vou provar mais um. Porque vai que eu vou gostar e aí vai ser mais uma coisa, entendeu? Então Totalmente. Eu decidi não tomar vinho por isso. Mas eu comecei a beber muito adolescente, né? Lá no terceiro colegial, coisa assim. E já entrei na faculdade com 17 anos. A faculdade teve um grande peso, né, no meu consumo de cerveja. E aí comecei a beber muita cerveja e eu era muito aquela pessoa inimiga do fim, né? A última a sair do bar. Dava muito PT. Eu era, assim, de beber muito mesmo. Uhum. Não tinha uma relação com as cervejas artesanais. Quando eu nem sei se vocês começaram lá atrás, quando teve uma febre de fazer cerveja em casa. Eu acho que deve ter tido várias, né? Daquele tempo pra cá. Mas teve um momento que vários amigos meus começaram a produzir e tudo. E eu provava e achava um pouco estranho ou forte. Era também, me passavam uma ideia, né? Eles me passavam uma ideia de que era exatamente pra você beber menos. Porque tem um teor alcoólico maior. E eu não quero beber menos. Eu quero beber o tempo todo que eu tiver aqui. Então é melhor que eu beba um teor alcoólico até menor, né? Sim. Então eu tinha essa relação. Eu bebia de forma exagerada, não me entendia, nunca pensei assim que eu pudesse ser alcoólatra ou não procurei ninguém nesse sentido, não recebi um diagnóstico. Todos meus amigos e pessoas que eu convivia, algumas que eu convivo até hoje, bebiam igual, então eu achava assim, super normal, né, é normal isso. E aí até que foi piorando assim o meu sentimento pós-bebida e tal, e eu tive essa decisão de ficar um ano sem beber. Perfeito. Você falou coisas que são importantes a gente pontuar. Você falou sobre quando seus amigos estavam fazendo cerveja artesanal em casa e etc. Falando, não, isso aqui é para beber menos, melhor. Isso é um jargão que ainda é utilizado muito forte na indústria artesanal. E ele virou até um pouco preconceituoso, sabe? Do tipo, beba menos, beba melhor. Beba aquilo que eu tô te dizendo que é melhor, que você não sabe o que é melhor, porque essa cerveja que você tá bebendo é tudo igual. Então, assim, a gente também foi distanciando do consumidor comum, que atrapalhou o crescimento da própria artesanal. Essa coisa exclusivista, essa coisa, ela é muito... Ela cria um apartheid muito grande entre as pessoas, entendeu?
Então é óbvio que uma leva de pessoas vai aderir e outra leva de pessoas não necessariamente fala eu quero beber a mesma coisa. E tudo bem também. Eu acho que a grande graça da cerveja artesanal é chegar e falar assim, olha, hoje existe um guia de estilos que tem mais de 120 estilos de cerveja. Pra que a gente vai beber exatamente a mesma cerveja com rótulo diferente? Mas enfim, isso é uma decisão sua e o paladar é uma coisa de construção e etc. Talvez parecido com o mercado de café, sei lá. Total. São mercados que andam muito próximos, né? O último episódio, inclusive, no episódio de janeiro, a gente conversou com uma barista. A gente logo menos vai estrear já o Bloco do Catuaí, que é o nosso podcast de café, que é pra falar sobre mercado de café especial e etc. Mas enfim, então assim, vão criando esses nichos do tipo, o café especial é assim, o café nananã. Enfim, eu acho que são como os mercados acabam criando para se constituir, né? Para criar a sua base ou para começar a estabelecer uma história, uma tradição. Mas eu acho que também, em certo ponto, essa coisa do tipo, é para você beber menos. Isso aí vai por terra, porque muita gente exagera bastante quando você vai em evento de cerveja especial, que é o tal do open bar, então é uma loucura. Porque o open bar, você deve ter vivido isso. Enquanto não acabar, né, open bar? Enquanto não acabar a última garrafa que tiver na geladeira, eu não posso ir embora. Porque eu paguei pra beber o quanto, tipo, né? Entendeu? O mundo não... Tipo, ou você cai antes. Exato. Ou é só quando acabar. Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, a gente tem notado uma tendência que eu não sei se virou moda, mas, assim, de realmente parar ou reduzir o consumo, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente que tem se perguntado se isso é um movimento genuíno, se as pessoas de fato estão preocupadas em beber menos, ou se isso é uma coisa de moda, de pressão, que tá todo mundo aderindo agora. Sabe aquela história assim, não, agora a gente tá no mercado de wellness, aí todo mundo vai parar de beber, e aí depois todo mundo volta, porque nem sempre é tão simples assim manter essas coisas, né? Manter essas decisões. Claro. Quando elas não são tomadas de forma consciente, eu quero dizer. Claro. E o mercado wellness, ele tá muito em alta, né? Sim. Eu acho que tá até demais e talvez depois venha uma coisa mais rebelde, porque as coisas sempre se movimentam assim em ondas, né? Mas eu acho que tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. Tem esse lado da trend que vem virando pauta, vem aumentando, né, o número de pautas sobre isso. E isso não é ruim, não, porque eu acho que é uma oportunidade de mais pessoas repensarem, ou terem contato, ou terem pela primeira vez fazer essa pergunta, né? Porque, como eu falei que era tão normal pra mim e pro meu grupo, a bebida exagerada e eu não via como exagero, tem esse lance, né, do exagero do álcool, ser muito normalizado. Mas eu vejo também como um movimento genuíno, porque a gente tá num momento, eu acho que desde a pandemia, durante a pandemia e depois, em que a saúde mental, ela virou uma prioridade pra muita gente, né, ela virou também uma pauta importante, e as pessoas começaram a perceber que o álcool não é neutro. Então, ele muda o sono, a ansiedade, o seu humor, a sua energia, as escolhas. E aí, acaba que, pensando em saúde mental como um todo, você vai pensar nos seus hábitos, e se um dos seus hábitos for a bebida, ela vai entrar ali na conta, né? Acho que muita gente pode dar um tempo, repensar pela modinha e pra falar, olha como eu sou saudável. E muita gente para porque quer treinar no dia seguinte, tá nessa coisa do treino. E acho que isso pode passar, né, rápido para essa pessoa, mas quando é uma pergunta honesta, que a pessoa realmente para pra pensar por que ela bebe, o que ela tá tentando... Sempre que eu falo que bebe ou o álcool, eu tô falando em exagero. Sim. Por que ela tá bebendo em exagero, o que ela tá tentando resolver ali. Aí pode virar uma transformação real, como foi comigo. Então, assim, acho que como toda moda, algumas pessoas vão ser passageiras, outras não. Não sei se esse assunto é estranho, assuntos tão importantes serem tratados como moda, né? Que nem a própria saúde mental. A saúde mental está na moda, na época da pandemia. E aí a moda, a gente sabe que é passageira. Mas será que esse assunto vai ser passageiro? Será que esse assunto agora não é um assunto? Ele pode estar muito em alta agora e aí tem um pico. Mas eu não sei se ele é passageiro como se fosse uma calça, sei lá, skinny e que vai cair totalmente. Eu acho que depois ele ganha ali um equilíbrio, né, maior, e é maior do que era falado antes. Tá, eu vejo realmente um embate geracional, e que eu não acho ruim, que esses embates geracionais aconteceram em toda a história da humanidade, mas a gente primeiro, estamos nós vivendo esse momento agora, né, e por isso podemos falar desse recorte. E segundo, que a gente está vivendo nessa era da informação mentirosa, né, na era das fake news, e ao mesmo tempo da informação instantânea.
Então, as coisas, entre aspas, para a gente falar no linguajar atual, viralizam muito rapidamente, né? Então, uma notícia que aconteceu agora, se ela não tiver no jornal online agora, se ela só aparecer no jornal físico amanhã, ela não serve mais de nada, porque ela tem um período de vida muito curto. Sim. Então, eu fico pensando que, como você falou da saúde mental, que na pandemia ganhou um destaque maior porque, de fato, as pessoas se viram numa situação nunca antes imaginada. Nos últimos 100 anos, a gente não tinha vivido uma pandemia. E aí, você se vê numa situação preso dentro de casa, muitos casamentos acabaram, outros começaram, muitas pessoas mudaram, assim... Foi além da Covid, pelo amor de Deus, que foi a parada mais bizarra de todos os tempos, eu acho que aí a saúde mental veio pro palco e aí a gente começa a falar do tipo, mas agora todo mundo tem ansiedade, mas agora todo mundo tem TDAH, agora todo mundo é autista, Na verdade, é que em algum momento houve um apagão desses diagnósticos, né? Não se falava sobre esse assunto, porque geracionalmente antes, ninguém prestava atenção nisso. Ninguém sabia muito sobre isso, ninguém conversava sobre isso. Aí eu acho que começa a falar. Sim, claro. A nova geração começa a falar, não é assim não, tem que prestar atenção. Aí começam as informações que estão mais abundantes e, consequentemente, pessoas sendo diagnosticadas através do TikTok, etc. Enfim, então eu acho que tem esses dois pesos. A gente está vivendo um embate geracional. Por exemplo, eu tenho 45 anos e, salvo engano, você tem 30 e poucos. 37. Então, a gente tá ali na mesma geração, mas mais ou menos também. Então, eu tenho um irmão de 27 anos, que a vida dele é completamente diferente da minha quando eu tinha 27 anos. Sim. Entendeu? Apesar dele beber tanto quanto eu bebia na idade dele. Mas, assim, é porque aí vem uma carga familiar. Eu lembro também que você comentou sobre isso, essa influência da convivência familiar, de como é que... Não, sua família não bebe muito. Ao contrário. A minha família não bebe, Pois é. Lá em casa a gente sempre comemorou com muita bebida alcoólica. Muita, assim. Muita. A família da minha esposa bebe muito. A gente já tá junto há 13 anos. Ah, tá. Então, na época eu cheguei lá e me encontrei, né? Assim, nossa. Tô em casa. Mas a minha família, assim, o meu pai, eu acho que ele tem um medo um pouco do álcool. Uhum. Então ele tem esse controle que me parece um pouco mais rígido do que totalmente natural. Tá. Mas ele evita. Ele bebe, assim, um chopp. Se for um evento maior, uma festa, ele gosta de tomar um uísque, mas também fica naquela dose. Uhum. A minha mãe, quando eu bebia muito, eu tinha ela como assim, nossa, eu queria ser essa pessoa, porque não é uma questão entre as pessoas ao redor se ela bebe ou não bebe. Uhum. Ela não é vista como uma pessoa que não bebe. Uhum. E aí fica essa coisa, fulano não bebe, nossa, ela não bebe. Aí alguém vai oferecer, não, ela não, sabe? Não, as pessoas oferecem vinho pra ela, alguma coisa pra ela gosta mais de vinho, ou algum drink, e ela aceita, e ela bebe, e depois ela não bebe mais. E aí as pessoas continuam, e daí se passam, e ela já tá de boa, e aí ela vai embora, mas ela não teve nunca essa conversa sobre, ela não bebe, ela tá reduzindo, ela tá não sei o que nem teve comigo, porque eu já cheguei, todo mundo já me conhecia naquele padrão. Uhum. Então eu pensei, nossa, ela bebe, tá tudo bem. Ela é o bebo socialmente pra mim, verdadeiro, sabe assim? Uhum. Sim. E eu queria, quando eu pensei, né, nesse ano, tudo, investigar e talvez pensar se eu conseguiria um dia me tornar essa pessoa que o álcool não fosse um problema no sentido de... Eu queria ter uma relação melhor, entendeu? Se eu, por exemplo, hoje eu tô a fim de beber, eu vou beber com as pessoas, mas eu não preciso chegar a um nível que amanhã, que eu tenho trabalho, eu vou ter ressaca. Uhum. Então eu não conseguia isso porque eu não tinha muito limite, né? Eu até entendi que o meu problema não era com o álcool especificamente, era com limites. E isso se estende pra outras coisas, né? Sei lá, do açúcar, intensidade, né? Que eu quero viver as coisas, e enfim. Sim. Beber melhor também é beber com mais propósito e consciência sobre a origem dos ingredientes. Você sabe, por exemplo, de onde vem o lúpulo da cerveja que você toma? Hoje, o mais provável é que seja um lúpulo importado, que passou por longos períodos de armazenamento e nem sempre tem o melhor frescor. Mas o lúpulo nacional já é uma realidade e um dos melhores exemplos vem da fazenda Milwaukee, na Serra Gaúcha. Eles cultivam uma variedade de saás com características únicas e entregam muito frescor e qualidade, seja para cervejarias industriais ou cervejeiros caseiros. Se você faz cerveja, aproveite para conhecer a Milwaukee e trazer mais sabor, frescor e inovação para sua cerveja. Acesse o Instagram @lúpulosmilwaukee. Mas o álcool também tem uma coisa de
um lubrificante social, né? Sim. Por exemplo, eu trabalho com criação de conteúdo lá na Hipacondríaca, aí tenho podcast aqui, nananã. Quando eu falo para as pessoas, eu sou uma pessoa tímida. Só que eu tenho uma skin que pede que eu seja mais extrovertida em outras ocasiões e que também me sinto bem sendo, mas assim, você tem que ir lá falar com fulano que você não conhece. Quando as pessoas começaram a me reconhecer na rua por causa do perfil, e aí eu tava com a minha esposa, aí vinha alguém, você faz isso, você faz assim e tal. Aí a pessoa saía, a Ana Lu me cutucava, fala direito com a pessoa. A pessoa veio aqui falar com você. Eu falei, cara, mas eu não entendi por que a pessoa vem falar comigo, sabe? Tipo, você não fica meio que juntando lé com cré, sabe? Deu uma bugada, né? Mas é isso, eu acho que o álcool tem essa coisa da conexão, esse lubrificante social. Historicamente também tem uma questão do álcool ser conexão com o divino, né? Na Igreja Católica tem vinho, em outras religiões pagãs tinha o se embebedar para poder se conectar com as divindades, ou se entorpecer, não precisamos falar em embebedar, mas o se entorpecer para você tirar essas barreiras, né? Eliminar esses véus e etc, né? E aí eu fico me pensando como é que a gente, de repente, como é que a sociedade, depois desse imaginário todo de lubrificante social, de conexão com o etéreo e etc, como é que a gente hoje acaba não conseguindo traçar esse limite, sabe? Do tipo, o álcool ele foi tão usado, entre aspas, positivamente, de alguma maneira, e como é que eu traço esse limite, sabe? Exato. Então, é por isso que eu digo que aquela pergunta, o porquê, né? Uhum. Porque eu acho que tem essas questões por trás. Quando eu decidi ficar esse 1 ano sem beber, pra mim, tava sendo, no início, quase como se fosse uma promessa, sabe? Tá. A pessoa que fica 1 ano sem tomar refrigerante. Sim. Mas eu queria entender qual era, o que tava rolando e por que eu bebia desse jeito. Uhum. Porque eu realmente comecei a pensar, cara, eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. E se eu descobrir que é alcoolismo, eu vou procurar tratamento para alcoolismo. Uhum. Tá tudo certo. Não preciso contar pra ninguém se eu sentir vergonha, se eu me sentir mal. Uhum. Mas eu não queria mais só lidar com algo e não resolver, sabe? Uhum. Aí eu já fazia terapia, mas eu comecei a trazer esse assunto muito pra terapia. E aí eu fui vivendo normal, né, indo nos lugares, e aí morria de vontade de beber, ficava assim, muito estranha, ficava deslocada, ficava brava às vezes, tipo assim, todo mundo pode beber menos eu. Uhum. Tipo assim, eu não podia porque eu mesma me coloquei essa limitação, mas eu sentia assim, eu não posso porque eu não sei. Mas aquelas pessoas também não sabiam e só estavam ok com isso, enfim. Uhum. E aí eu descobri que o grande ponto pra mim era essa questão social, porque eu também sou me descobri uma pessoa super introspectiva e tímida, e eu era vista até por mim como uma pessoa muito extrovertida. Só que isso era muito cansativo pra mim, assim. Então eu realmente não conseguia ser legal como eu achava que é uma pessoa legal, tem que ser muito engraçada, piadinha, risinhos e tal, sem beber. Eu não conseguia nem assim. Por exemplo, eu já fiz uma época um podcast, já tive um podcast com a minha esposa, e eu bebia no podcast. Porque eu não conseguia, era com a minha esposa. Entendi. Não era falta de intimidade, era só porque você precisava de... Não, eu tinha as pessoas no chat, sei lá, eu precisava mesmo disso pra conseguir interagir e tal. E aí foi uma mudança muito grande, assim, né? Depois eu ficar sem beber e ficar lá, super desconfortável. Eu ficava meio sem saber o que fazer, as pessoas estavam lá e eu ia lavar a louça. Aí eu virei uma pessoa que queria trabalho, sabe? Tipo, deixa que eu cozinho, pelo menos eu que tava fazendo outras coisas. Mas eu acho que não. Eu acho que todo mundo talvez tenha um nível disso. Às vezes não. Tem outras pessoas que podem beber por outros motivos, inclusive uma tristeza muito grande, escondendo, né, sentimentos. Vários motivos que são atrelados a essa nossa camada mais profunda, né? Que a gente não consegue enxergar só, assim, parando pra observar durante 1 ano, sem ajuda mesmo. Sim. Eu não sei se eu conseguiria chegar nessas conclusões sem ajuda. Tem algumas que são mais óbvias, mas tem coisas que são nossas, muito internas, pode ser de família. E, enfim, a forma como a gente aprendeu determinadas coisas. E pra mim era essa. Não, eu acho que tem 1 milhão de fatores que vão levar pessoas a beberem. Enfim, fatores diversos e existem convergências, mas certamente cada um se excede nos seus excessos por motivos bizarros. E também eu acho que quando você elimina ou
pausa ou tenta parar com uma compulsão, é muito possível que você vá canalizar, como você falou, essa compulsão para uma outra coisa, né? Se de repente, talvez, ano retrasado, eu fiquei 80 dias sem beber. Ah, você 80? Que número? É porque era entre uma viagem internacional que eu tinha feito e um evento cervejeiro. Eu falei, bom, eu vou aproveitar essa lacuna pra fazer um detox e tal, não sei o quê. Foram 80 dias sem beber. Não foi fácil no começo, do tipo, que o social tá relacionado à bebida. Até ir a um restaurante e tomar uma cervejinha pra dar uma relaxada na sexta-feira, ou ir a um show. Então a gente acabou mudando os programas, fazendo uma variação e etc. E eu vou te falar, os primeiros 20 dias foram difíceis, não pela ausência da bebida em si, mas eu fiquei doente. Eu tive, como é que é o nome? Aquela queimação no estômago, azia, sei lá. Eu tive um refluxo. Que bagunçou minha garganta, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu tô sem beber há 20 dias e agora dá uma zebra dessa. Eu bebendo tava boazinha. Então, o corpo também, ele fala assim, é isso mesmo que você quer fazer? Você tem certeza? A gente tava indo tão bem aqui, sem pensar em nada disso. Mas foi muito bom. Entre outras coisas, eu demorei pra anotar o benefício do sono. 80 dias é muito, mas ao mesmo tempo, pra quem fez um ano, é pouco. Sim. Mas assim, pra você começar a notar os benefícios no sono, eu durmo mal. E aí eu durmo mal porque eu durmo mal, tenho sono leve, sou uma pessoa ansiosa, naturalmente ansiosa, uso mais tela do que eu deveria. E a bebida também tem esse componente de atrapalhar no sono, né? Quando você dorme, depois de ter bebido um pouco a mais, você dá aquela mergulhada e logo depois você acorda e aí fica meio lá, meio cá. É um sono muito intranquilo também, né? Então assim, como é que foi pra você? Quando é que foi a hora que você falou assim, cara, nessa lacuna inicial de 1 ano, que parou de ser... Parei de ficar brava, parei de querer fazer a comida, lavar a louça e comecei a curtir o programa independente. Ou, sabe, quanto tempo isso demorou, mais ou menos? Cara, eu não sei te falar exatamente assim. Foi com 8 meses. Ok. Mas demorou. Demorou muito, assim. E isso é uma coisa que eu acho ruim, sabe? Porque... Acho que lá no perfil, várias pessoas me contam assim, nossa, estou há 2 meses e já sinto uma melhora. Eu falo, que bom, né? Não sei se essa pessoa tá muito animada ou ela quer ser positiva. Mas assim, sinceramente, eu demorei muito mais tempo, quase perto de 1 ano. E depois aconteceu uma coisa que era assim, pô, eu vou completar 1 ano agora. Foi no meu aniversário até meu próximo aniversário esse ano. Não foi de janeiro a dezembro. Ok. Aí... eu ia completar meu aniversário e eu, então, estava livre, né? E aí eu pensei, e aí, o que eu vou fazer? E aí eu comecei assim, cara, mas eu não quero beber. Eu comecei a ter medo de beber e voltar tudo. E eu não queria voltar tudo. E aí eu comecei a entrar numa outra problema pra mim, que era uma prisão que eu ia me colocar de assim, eu não posso beber. E aí eu mesma tava me dando o diagnóstico, né? Porque eu não posso beber mais, eu fiquei 1 ano, eu já resolvi, eu vi que tem essa coisa social, eu tô indo bem, não quero. Aí eu comecei a trazer isso na terapia e falar, cara, eu não quero ficar presa a isso também. Não quero ficar presa a essa questão. Não foi pra isso, né? O meu objetivo era ser uma pessoa que lida bem. Quando eu falar, vou tomar 2 cervejas, eu vou tomar 2 cervejas e vou parar na terceira. Eu queria ser assim. E eu não sabia se ia ser muito possível, mas vamos tentar. Aí eu fui vendo com ela como eu podia me reintegrar na sociedade de novo, de uma forma segura. E que não era, por exemplo, indo no lugar que as pessoas meus amigos, sei lá, fazem churrasco. Tinha uma coisa muito de sexta-noite, ir pra casa de uma pessoa que tem churrasqueira e tem espaço ao ar livre. E aí as pessoas bebem e ficam até a madrugada inteira e tal. Não é nesse dia que você vai voltar, entendeu? Que já tem um hábito que, assim, você ficou 1 ano, mas o hábito era 3 anos, né? Que já tava instalado. Total. E era mais, por exemplo, em restaurantes. Eu vou comer uma pizza com a minha esposa numa pizzaria. É muito difícil que eu vá exagerar lá. Então, assim, vou tomar uma long neck, depois eu já tô comendo a pizza e já peço sobremesa e acabou, sabe? Então, colocar em situações que não sejam mais tão exageradas. Mas aí, é isso que eu digo, assim, eu comecei a perceber nesse 1 ano, bem mais perto do 1 ano, esses benefícios, mas aí continuou toda a coisa, eu voltei a beber, daí bebi uma cervejinha, conseguia o limite, não estourava, ficava muito me controlando assim, e hoje consegui ser a pessoa, tanto que eu não sei, assim, quantos dias eu tô sem beber, quantos já deve fazer meses, mas eventualmente eu tomo um drink, eventualmente eu tomo uma cerveja, mas é bem pouco, assim, que nem esse lance da minha mãe mesmo. Então acaba que eu não fico assim, eu bebo, eu não tenho essa... E nem fico contando dias, eu não queria ficar presa a isso, sabe?
Mas os benefícios também, essa coisa que você falou, pô, eu também, a gente tá super conectada, eu trabalho com conteúdo também, é uma coisa dessas telas e tudo, ansiedade. É difícil você ver um benefício só de um fator, né? Claro, você vê mais nítido, porque eu não tenho ressacas absurdas, que você acorda no meio da noite com aquela sede absurda, e daí não dorme, depois dorme a tarde inteira e come hambúrguer, e come, sei lá, que é tudo mais gorduroso que você tenta aliviar e tal. Uhum. E aí, sim, o sono é bem melhor. Agora, o sono bom tem tanta coisa, né, que influencia. Total, total. Mas talvez o hábito vá puxando uma coisa ou outra que você queira melhorar, né? Não, com certeza. Eu acho que nessa maluquice não, em 2022, eu fiz a bariátrica. E fiquei sem beber, óbvio, tratamento pós e tal, plapapá, beleza. Aí, beleza. E você, uma das coisas que eu sempre falo em casa, e eu falo com outros amigos que fizeram, ou com amigos que estão enfrentando a obesidade agora, eu falo uma coisa que nunca ensinaram para a pessoa obesa é manutenção. Porque a gente, via de regra, nunca, fazendo a dieta normal, nunca chega no peso manutenção. A gente passa um sufoco tremendo para emagrecer. Quando você chega mais ou menos perto, você tá saturado daquilo. Porque geralmente as dietas são restritivas, são difíceis, gente, não é mole. Claro. E aí, você fala, vou aproveitar esse corpo só um pouquinho, né? Eu vou sair, eu vou ver gente, de repente eu fiquei mais interessante, sei lá que Cátia, porque tem a história da autoestima, enfim, tem o espelho, tem um monte de coisa. E aí você fala assim, eu vou dar só essa relaxada. Quando você piscou, passaram 2 meses e já engordou 5 quilos. E tem que voltar para aquela fase. A gente não passa pela fase de manutenção. Então, eu vou fazer 4 anos de operada agora e eu estou vivendo fase de manutenção. Tem 2 anos que eu comecei a correr. Era uma coisa que eu já queria fazer, mas eu não conseguia, tinha problema nos tendões do calcanhar de Aquiles, e é óbvio que perder peso ajudou muito. Muito. Depois de muita fisioterapia e tal, não sei o que, comecei a correr. Ano passado eu consegui correr 21 quilômetros. Uau! Então, assim, a corrida entrou numas de, é mais um vício, porque é uma loucura, né? A corrida é uma loucura absurda. Eu amo odiar a corrida, eu sempre reclamo, eu tô sempre dolorida, mas eu continuo indo. Porque eu botei na minha cabeça que a corrida é um fator, óbvio, a musculação também, mas a musculação é um caos, é um saco. Você que não toma bomba, você não fica malhado nunca. Mas, enfim, então, assim, a corrida é uma loucura, porque as pessoas estão sempre querendo performar, né? Então, tipo, eu vou performar, ser humano, na corrida, eu vou performar dizendo que depois de 20 dias sem beber eu estou maravilhosa, minha pele está incrível, eu estou dormindo como um bebê sem pecados. As pessoas querem sempre vender, entre aspas, uma coisa mais fácil. E quem tá te olhando lá do outro lado já tá ficando satisfeito só de estar recebendo esse conteúdo, porque ela ou ele não teve coragem de começar nem a corrida, nem de parar de beber, nem de começar um exercício qualquer que fosse, mas só de estar vivendo essa tua experiência através de você, ela já começa a se sentir melhor. Você entende que nesse momento a gente vive um lapso temporal muito doido, onde as pessoas passam um tempo assistindo vlog de gente que passou o dia, a pessoa escovando o dente, a pessoa comendo, a pessoa tomando... Cara, eu acho isso uma loucura. É muito doido, né? Eu acho isso uma loucura. Entendeu? Então, as pessoas querem viver a experiência através de você. Então, eu, por exemplo, sou influenciadora de Araque. Chega no final de semana, se não tem um evento cervejeiro... Se tem um evento cervejeiro, depois da segunda cerveja, você pode me esquecer que eu tô brincando. Eu tô sendo feliz, eu não tô pensando mais em conteúdo. Já esquece os stories, né? Antes disso, talvez eu faça um storyzinho, mas ao mesmo tempo é final de semana. Eu tô com a minha esposa, eu quero ficar ali. E eu tenho uma vida privada. Sim. Entende? Eu tenho uma vida que não necessariamente, ou eu não quero dividir, ou eu não acho que é interessante a ponto de alguém querer assistir. Sim. Então eu acho que a gente vive em tempos onde tudo é colocado como se fosse conteúdo e não é bem assim. Entendeu? Então, assim, esses conteúdos onde levam as pessoas a essa maluquice de maior consumo, maior performance, maior não sei o quê, vão levando a gente pra lugares que a gente não... Sabe? E eu acho que é uma prisão enquanto o influenciador, né? Assim, eu não fico vendendo que a pessoa tem que parar de beber. Eu falo, já fiz conteúdos de quais são os benefícios no corpo, muito mais na linha médica, assim. O que acontece e o que eles vendem. Mas é isso que eu te falei, é chato até falar desse assunto, porque não é legal. É assim, como vai ser? Vai ser uma merda. Sim. Não vai ser bom. Sim. Você gosta de beber, você vai chegar na festa, você não vai saber o que fazer, você vai ficar deslocado, as pessoas às vezes vão te encher o saco, você vai querer ir embora cedo. Uma coisa que eu acho maravilhoso é quando eu chegava em casa,
Assim, nossa, cheguei em casa, tô benzona. Nossa, tô muito feliz, consegui. Mas é basicamente, porra, a melhor parte foi quando acabou, né? Então talvez eu nem tenha que ter ido. Talvez o meu lugar não seja mais esse lugar, né? Então talvez você passe por momentos que você acaba não indo muito, mas depois você vai ver que, tipo, pô, não, mas eu quero ter vida social. Eu, por exemplo, achei muito bom, e é muito particular, né? Eu ouço muitas pessoas, as pessoas vêm falar comigo, e eu vejo que é muito particular, assim. Uma coisa que eu acho fácil é show, porque não é algo que a gente tá se reunindo para beber, né? Igual a sexta-feira com os amigos, que Sim. Parece que o álcool é realmente a coisa principal. A gente tá indo pra ver o show, então tem muita distração, tem muita coisa. E aí eu acho muito incrível, uma coisa que eu não passava antes, porque eu fico reparando em tudo. Sabe, parece que eu vivo muito mais presente, assim, a experiência. E isso é legal. Então tem coisas que pra mim são lugares e passeios que pra mim são mais fáceis. O restaurante eu acho fácil também. Eu já fiz gastronomia, né? Já tive restaurante, eu trabalhei em restaurante. Então é um universo que eu adoro, é interessante, eu tenho muita coisa pra ver, quero estar na cozinha. Acho muito legal a questão dos drinks bem trabalhados. Daí talvez caia um pouco nessa coisa que a gente falou da cerveja no início, que putz, é bem complicado, né? Os preparos que tem de mixologistas. E por mais que eu fiz um desafio, estamos fazendo, né? A segunda turma do desafio 14 dias sem ressaca. E a gente chamou a Waka, que é a mixologista e host daquele podcast que eu participei, pra dar uma aula sobre drink sem álcool. E ela é muito profissional, sabe tudo de ingrediente, combinação, enfim. E ela deu uma aula super técnica, a gente ficou assim, queixo caído, que coisas que a gente nem sabia que existia, né? Mas assim, não é exatamente simples de você fazer e tal. E aí eu tenho a percepção de que essas pessoas que trabalham com isso já têm essa mentalidade de beber melhor e beber menos quantidade que você estava falando, mas sim, acaba tendo um distanciamento. Mas a Waka também me falou que não, infelizmente, é uma coisa romantizada da minha cabeça, porque lá durante o trabalho, é parecido com os chefes. Lá durante o trabalho eles fazem esses preparos, provam e é tudo muito, né, sofisticado. Mas depois do trabalho eles saem em qualquer bar e pitu que aparece na frente, o pessoal tá bebendo. É exatamente que nem no restaurante, né? Você tá lá trabalhando, chega em casa, come miojo, assim, porque pelo amor de Deus, você não quer mais cozinhar nada, né? Você não quer pensar em mais nenhum preparo, né? Uma tendência que a gente tem observado no mercado é que muitas pessoas têm buscado consumir menos álcool. Elas passam a escolher cervejas cada vez melhores para aqueles momentos em que querem beber. Afinal, se beber é uma ocasião especial, nada melhor do que beber uma cerveja diferenciada, correto? Para isso, nós indicamos as cervejas da Dogma, referência em cervejas frescas e de qualidade. Essa semana eu quero destacar 2 lançamentos. A primeira é a Pilsen Super Dry, uma Pilsen low carb com teor alcoólico de 4,1%, perfeita para quem quer pegar leve sem abrir mão do sabor. A outra é a Odin's Eye, uma Red Ale super maltada com notas de toffee e 5,4% de teor alcoólico. Garanta essas e outras cervejas no site cervejariadogma.com.br. E se você usar o cupom SDL7, ainda leva 7% de desconto para fazer suas compras. Outra coisa que eu acho muito doido, e eu queria que você de repente trouxesse algumas informações de pessoas que dividem coisas com você no perfil, né? Que deve ter muita troca de quando você solta um conteúdo, a pessoa vir falar sobre. E eu acho que é uma coisa que todo mundo já passou. Que é tipo assim, hoje eu não vou beber. Isso causa aquele estranhamento como se você tivesse dito que o pai daquela pessoa traiu a mãe, entendeu? Sei lá, parece que você falou a parada maluca do mundo, assim. Como é que as pessoas trazem isso? Você notou isso na tua experiência também? Era um traço marcante do tipo, ó, eu não vou beber. Eu notei. Teve que rolar um comunicado oficial do tipo, ó, vou ficar 1 ano sem beber, ninguém me enche a paciência a partir de agora. Como é que foi isso? Cara, esses comunicados oficiais, né? Eu fico indignada de por que eu deveria, né, bater um garfinho. Gente, só um minuto. Eu acho que tem muito a ver com até você se assumir, né? Eu tenho essa questão com
com assumir. Tipo, a gente tem que, em algum momento da nossa vida, falar, olha, gente, tem que avisar aqui que eu não gosto de homens, vou me relacionar com mulheres, essa é uma decisão que eu tomei, ou eu posso simplesmente viver e as pessoas entenderem. Enfim. Não, acho que faz sentido. Eu acho que geracionalmente tem várias fases do tipo, eu posso não me assumir, porque antes você não podia. Eu acho que, na verdade, sobre isso, é uma questão de liberdade. E liberdade, inclusive, é decidir não fazer nada. Sim. Mas em algum momento você não tinha liberdade nem pra dizer que você gostava de A, você tinha que gostar de B se você fosse A. Entendeu? Sim. Eu acho que a gente tá na fase agora que, de repente, a gente pode ser A, gostar de A e não precisar falar nada sobre isso. Porque a gente conseguiu ter liberdade para dizer se gosta ou só viver o seu gosto. Sim. Eu acho também. Né? Eu tô aqui falando de outros assuntos. Sim. Mas é porque eu acho que as pessoas... Muita gente fica brava que você não falou. E assim, gente, mas eu tinha a obrigação de ir e te comunicar, né? Estranho. Mas enfim, eu fiquei meio na minha, no início, evitando falar. Só que fui rapidamente percebida por causa da como era a minha relação antes, né? Então, como assim? Não vai beber e tal? Aí eu já falei assim, cara, decidi ficar 1 ano. E aí essa coisa, tipo, meio promessa, meio todo mundo completamente louca, né? Claramente não vai conseguir. E ninguém botou uma fé. Não teve uma bet? Fizeram uma bet, olha, ela não vai durar 1 ano, vai durar 6 meses. Quase que teve essa bet. E aí todo encontro insistiam. E, assim, depois que eles viram que era sério mesmo, ficou um desconforto muito grande. Eu, como tava tudo analisando lá na terapia, né, levava todos os meus dados investigativos, olha, essa semana aconteceu isso e tal, eu entendi que as pessoas se sentem muito julgadas. É como se você lembrasse elas de uma coisa que talvez incomode elas, né? Totalmente. Tem uma amiga minha que ela é personal e ela falou assim, cara, é muito chato ser personal. Você tá lá na sua vida normal, não falou nada pra pessoa. A pessoa chega do seu lado e fala, ai, tô precisando voltar na academia. Nossa, eu parei, menina. E não sei o que. Aí a pessoa, cara, mas... E aí todo mundo quer falar comigo sobre academia, eu não aguento mais, eu não tô nem aí se você faz academia ou não e tal. E aí eu fiz essa analogia, nossa, eu acho que é isso, né? A pessoa te vê e lembra do assunto. E até talvez tenha piorado, porque eu fiz o perfil, então as pessoas sabiam que eu tinha feito o perfil. Então ela começa a se sentir meio julgada ou como se você tivesse... de alguma forma se sentindo superior, né? Porque agora você não bebe. E juro, eu não falava nada. Principalmente na minha vida pessoal, no meu convívio familiar pessoal. Nunca levantei, não quis evangelizar ninguém. Ficava só nos meus conteúdos. As pessoas vinham comentar comigo do conteúdo. Mas eu lá na hora não falava nada. E eu ficava às vezes me questionando, será que eu fiquei cheguei lá meio arrogantezona, cheguei lá, mas vi que não, que realmente é esse espelho. Eu acho que essa coisa, né, que a gente conversou do acordo social, de como a bebida é culturalmente esse lugar de ritual e de celebração, parece que tá combinado que todo mundo vai beber. Então, quando a pessoa não bebe, ela quebrou com esse combinado. E talvez daí que vem essa coisa do não confie quem não bebe. Porque, todo mundo vai beber, é o combinado. A gente pode se alterar e você tá aí sobriona e vai ficar vendo tudo. Será que, né, isso é certo? Sim. Então, claro, tudo muito inconsciente, né? Sim, e as pessoas não estão terapeutizando, não estão analisando, estão vivendo a vida só empurrando com a barriga, né? E por isso que a gente tem que fazer terapia, pra poder dar conta das pessoas que não fazem terapia. Agora, uma palavra que você falou pra mim que eu acho que tem tudo a ver com isso é o espelho. Quando você muda qualquer comportamento que, entre aspas, trai esse pacto social, mesmo que não tenha sido a sua intenção, você só tá querendo fazer uma mudança na sua vida. Se a outra pessoa não quiser fazer, não faça. Sim. Inclusive, não me segue porque eu não sou novela, eu não sou a melhor. Eu não sou a melhor influência pra nada, entendeu? Pelo contrário, eu tomo decisões ruins também. Mas eu acho que a questão do espelho, as pessoas estão zero preparadas pra pensarem sobre os seus próprios consumos do que for, né? A gente tá falando da bebida alcoólica, que é uma droga, porém uma droga socialmente aceita, né? Sim. E aí a gente poderia falar de outras drogas. O chocolate é uma droga. Só que ele é uma droga absolutamente aceita. Aí você vai falar, tipo, açúcar, café e, sei lá, todos os outros... celular, telas, né? Entendeu? Só que, tipo, essas drogas que são socialmente aceitas e aparentemente são inocentes, né? Tipo chocolate. Você, tá bom, Isso. Vai ter gente que
que é cracudo do chocolate, perdão da expressão, e que isso faz muito mal pra essa pessoa. Sim. De alguma maneira. Só que quem tá olhando de fora, porra, ela só tá comendo um doce. Mas não tá analisando o quanto isso pode estar sendo ruim pra aquela pessoa, entendeu? Uhum. É uma loucura. Não, e assim, eu realmente não tô falando pra você não beber, né? E é muito triste, assim, eu acho, quando a pessoa se coloca essa defesa, porque a gente perde muita troca, né? Eu adoraria ter tido mais espaço na vida real, conversando com alguém aqui presencial, né? Pra falar como tava sendo pra mim, porque tava sendo difícil, porque, putz, eu ficava preocupada com essa questão de alcoolismo, o quanto que eu ficava mal nas minhas ressacas emocionais. E, enfim, e ter essa troca normal, sem falar que você é isso. Só que a pessoa já se coloca tão assim, ai, não, então você vai falar que eu tô errado. Algumas querendo te atacar, tipo, eu tava lá bebendo uma Coca Zero. Ah, mas Coca Zero? Ih, Coca Zero sódio? Aí você fica, cara, tudo bem, eu não virei eu não quero iluminar, tá ligado? Exato. Eu só queria ter uma relação melhor com a bebida. Exato. Mas eu acho que é isso, as pessoas têm muita dificuldade quando veem outras pessoas mudando e elas falam, porra, se ela conseguiu, eu também consigo, mas eu vou atacar primeiro antes de tentar fazer alguma coisa por mim, entendeu? Então, tipo, é meio assim. Aí, vamos lá, você deu esse tempo, ficou esse ano sem beber, que foi difícil, falou, não sei nem te dizer quando é que começou a ficar mais fácil, entre aspas. Aí passou o ano, aí você ficou com receio de voltar e falar, cara, eu volto, molho o meu bico aqui nessa espuminha e falo, voltou tudo. E aí você até evitou, foi tentando calibrar esse reencontro, digamos assim, com o álcool, pra saber se o ano afastado funcionou ou não, né? Teve esse momento de você perguntar pra você, não sei se foi durante esse ano ou se foi depois, quem sou eu sem o álcool? Sabe? O quanto que ele fazia parte da tua identidade, de fato, da tua personalidade. Enfim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, chegou esse momento do tipo, caramba, sabe? Cara, chegou, porque assim, fazia totalmente parte da minha personalidade. Isso eu acho também uma coisa interessante. Depois eu volto pra falar do... Não, eu me perguntei o tempo todo quem eu sou sem o álcool, porque ele fazia 100% parte da minha identidade. E aí eu percebo que muitas pessoas que querem reduzir, parar, ou fazem algum tipo de desafio, tipo 14 dias, 21 dias, 30 dias, tem muita dificuldade. Uma das grandes dificuldades é ter se atrelado demais a essa identidade. Então, assim, você é a pessoa que bebe. Tipo, você é a pessoa que corre. Sim. E a pessoa que corre, ela tem o shortinho de bolso. A pessoa que corre, ela tem a meia certa de corrida. Ela tem isso, ela tem... Tipo, não é só que assim, fui lá numa corrida. Não, eu sou a pessoa que corre. E aí, com essa identidade, vem várias outras coisas. Depois, é muito difícil você parar de fazer isso se você acredita que você é isso, né? Sim. Então, no fim, a gente quer ser coerente com quem a gente mesmo acredita que é. Sim. Por mais que essa coisa que a gente acredita que é, seja negativa. Mas a gente acaba querendo voltar para aquilo, entendeu? Por assim, senão eu vou ficar sem identidade. Só que a gente não é nada, não é e é muito difícil, eu tô tentando aprender isso, né? Porque eu acho que é muito difícil um aprendizado da nossa vida, né? Como seres humanos aqui. Que é que a gente não é nada, a gente só está, né? Então, assim, mesmo se você é um católico super fervoroso, você está católico. Talvez em outra vida, se você acredita em outras vidas ou não, você não seja mais. Tudo você está. Então, você estava bebendo e estava se identificando dessa forma, mas amanhã você pode não estar mais, sabe? E tentar se desapegar um pouco mais dessa eu sou assim, é que eu sou muito assim, sabe? Eu acho que isso acaba prendendo muito a gente enquanto a gente fala que quer liberdade, né? É muito doido. E, putz, eu falo direto, mas aí, hoje em dia, eu acho que eu percebo o que eu falei, e aí eu fico, tá, né? Até você conseguir realmente ser mais livre, mais desprendido dessas coisas que a gente quer se colocar numa caixinha e reclama que os outros estão querendo colocar a gente numa caixinha, né? Mas no fim, a gente também faz isso o tempo todo. Então, foi parte da terapia essa coisa, tipo, não, Ana, você não é essa pessoa. Não é. Saiba que você não é. Porque eu achava que sim, e que aí eu fiquei totalmente chata, sem identidade nenhuma. E é um processo também, vocês conhecendo depois, né? Tá, nossa, agora eu sou assim. E no fim, assim, tem gente que não vai gostar. Esses dias eu vi um negócio que era assim, 33% das pessoas que a gente conhece não gostam da gente.
33% aturam. Caralho. E só 33% gostam. Uau! Nem sei se essa conta tá certa, mas eu fiquei assim, cara, se eu for ver de todas as pessoas que eu convivo, realmente, tem grande parte que eu não gosto, tem grande parte que eu aturo, e as que eu gosto. Então, assim, por que eu seria assim, não, 90% das pessoas gostam de mim e só 10% aturam ou não gostam? Então, vai ter pessoas que vão gostar, não gostar quando eu tava bebendo muito, e agora que eu não tô bebendo também. Na mesma forma, algumas continuam na mesma categoria, gostava e ainda gostam, e outras talvez distancia, né, um pouco. É que são momentos de vida diferentes, né? Você, sei lá, quando você tava na faculdade, você também estava uma pessoa. Isso. Aí você se forma, você virou outra pessoa, porque, enfim, mudaram as prioridades, mudaram as companhias, aumentaram as responsabilidades, sei lá. Isso. Enfim, eu também acho que a gente tá constantemente em mudança. Eu não vou falar em evolução ou involução, porque isso vai variar, mas você tá mudando constantemente, né? E que bom, né? Sim, acho que sim também. Acho que, sobretudo para as pessoas que estão pensando sobre seus comportamentos, de alguma maneira, né? Não estão apenas vivendo como se nada tivesse acontecendo e etc. Vida veterinária, né? Que é essa coisa, meio acordo, tal, me alimento, daí acasalo, daí eu durmo. Ai, faz necessidades e pronto. Porque assim, em tese, a gente veio como uma evolução dos animais, né? O ser humano. Quando eu era pequena, na aula de ciências, falavam pra gente assim, você nasce, cresce, reproduz e morre. Era essa a nossa função. Cara, então, eu acho bem animal essa função. Exato, só que aí você cresce e descobre que não é bem assim, tá? Que você tem uma diferença dos animais, que é, você pensa, né? Exato. Então, eu acho que isso é a nossa maior diferença e a gente tem que pensar, né, sobre as coisas. Exatamente. E assim que não a gente vai evoluindo, mas a sociedade vai evoluindo, né? Por mais que seja tão devagar que você parece, não tá acontecendo nada, né? Mas depois você vê em retrospecto, eu acho que a gente consegue ver na história. Não, existiu uma evolução. Sim. E às vezes ela parece que tá regredindo, tal, enfim, mas acho que isso aí faz parte. Também. É a história do pêndulo, que bem no começo a gente falou sobre isso, né? Os movimentos vão e vêm pra uma ponta ou pra outra e, enfim. A gente está vendo a relevância que as cervejas sem álcool ou baixo teor alcoólico estão ganhando. Muitas cervejarias já sabem disso, mas não sabem como chegar a um bom resultado sensorial. Mas para isso, você pode contar com a Pinnacle e a sua levedura própria para cervejas de baixo teor alcoólico e sem álcool. Com um perfil sensorial super neutro, essa levedura não fermenta a maltose e por isso resulta num teor muito baixo. Você ainda pode combinar o uso dessa levedura com outras técnicas para chegar a uma cerveja sem álcool, cheia de sabor e que vai surpreender os seus clientes. Conheça agora a levedura Low Alcohol e todos os outros produtos da Pinnacle através do Instagram, @pinnacle.ingrediente. Mas para a gente ir caminhando aqui para a nossa última pergunta, eu acho que é uma pergunta bem cabeça, que é assim, que tipo de conversa sobre o álcool você acha que ainda falta acontecer e que, de repente, podia fazer muita diferença para quem está começando a questionar o seu próprio consumo? Porque eu imagino, né, que você receba muitos depoimentos de pessoas que estão dividindo as suas aflições, de pessoas que estão dividindo as histórias e pedindo conselhos e etc. Então, assim, o que você acha que mais pessoas poderiam estar fazendo? Quem segura microfones, quem fala para outras pessoas sobre o álcool, que a gente deveria estar debatendo que a gente não está fazendo, por exemplo? Eu acho muito boa essa pergunta. Depois que eu queria mais procurar a minha própria turma ali, né, com o perfil, eu fui tendo mais trocas e aí eu já mudei um pouco esse propósito, que era bem individual, para uma coisa que era assim, cara, era um TCC que ficava na minha cabeça o tempo todo durante esse ano e até agora, que é essa falta dessa conversa sem extremos, né? Porque eu acredito que as pessoas pensam esse assunto da seguinte forma: ou você é alcoólatra, ou você tá de boa. Tipo, ou você não tem problema nenhum com álcool e isso, pra que tu vai pensar sobre isso, entendeu? E tanto que várias vezes, quando eu tava de ressaca e tal, e voltava, eu já pesquisei no Google, não tinha ChatGPT na época, como eu descubro quem é alcoólatra, como a pessoa é alcoólatra. E aí tem 1000 limites, né,
até da OMS, enfim, porque eles precisam, né, delimitar de alguma forma, com relação a quantidades. Mas, assim, não tem sentido, entendeu? 3 cervejas para mulher e, sei lá, 5 para homem, ou por dia, ou por coisa. Isso não tem sentido porque não cabe na vida real. Tem gente que não bebe todo dia. Bebe só na sexta, mas na sexta bebe um absurdo. Ou não fuma todo dia, fuma quando bebe. Quando bebe, fuma 2 maços. Então, assim, 2 maços talvez seja mais do que uma pessoa que fumou a semana toda. Um cigarro, sei lá. Então, não é assim, as pessoas são mais complexas, os consumos são mais complexos. E aí, o alcoólatra, né, ele é muito, por exemplo, em novelas, filmes e tal, é retratado de uma forma muito estereotipada. A pessoa bebe perfume de manhã e tal. Então, sabe, eu queria muito que as conversas não fossem só sobre a pessoa ser alcoólatra ou não, porque todo mundo vai querer saber se é alcoólatra e aí falar, não, mas eu não faço esse comportamento, então tô tranquilo. E aí é isso, é um desincentivo a pessoa refletir, porque ela só quer se desenquadrar de um diagnóstico, né? E eu acho que falta muito a conversa do meio, porque esse pensamento é muito tudo ou nada, né? Então as pessoas trabalham, vivem, mas sentem que o álcool tá ocupando um espaço grande demais. Muita gente vem falar comigo agora, assim, cara, eu só queria que eu pudesse não ser obrigada a beber toda vez que eu saio. Quem te obriga? Eu mesma, porque eu não consigo sair sem beber. Sabe? A pessoa que quer dar uma reduzida, não consegue, aí nunca consegue parar. Então essa pessoa alcoólatra? Não sei. Até hoje, eu não sei se eu ia ser enquadrada como alcoólatra. Pra mim, eu fico pensando que não, porque eu consegui parar por um ano, não tive nenhuma recaída esse ano. Depois eu consegui ir dosando, também não tive recaída. Então, assim, será que se eu fosse uma alcoólatra, seria tão fácil assim? Eu acho que eu teria tido recaídas. Mas não sei, não tem essa conversa, porque fica muito nos termos médicos, na medicina. E menos acho que na vida real. E talvez porque o álcool seja esse assunto tão polêmico, tão difícil de abordar, as pessoas são muito radicais. Tem posts lá no perfil que a gente fala sobre, sei lá, você não precisa parar de beber, mas você pode observar um pouco mais as quantidades. Por exemplo, um carrossel que tenha esse tema como pano de fundo. Aí vem um monte de hater falando, não, mas não existe dose segura, mas não existe não sei o quê. Eu entendo. Mas é que eu acho utópico eu fazer um conteúdo falando que as pessoas não podem mais beber, que deveria excluir isso. Tipo, não é real, entende? Ao mesmo tempo, se eu for falar um conteúdo, olha, saiu esse novo estudo falando que não existe dose segura, porque o meu perfil, ele fala sobre álcool e em volta do álcool tem milhões de temas. Sim. Então eu posso falar sobre um da OMS e tudo, vai vir um monte de gente, não, a redução de danos, aí lá. Sim, eu também sou a favor da redução de danos. E eu não tô saindo em cima do muro, eu só tô trazendo as conversas. Mas eu acho que é muito extremo isso, e quando tem esses extremos, a gente perde muito. Também acho que não é só sobre esse assunto, né? Acho que faltam papos como o nosso, que a gente tá tendo aqui agora, sem essa coisa fla-flu. Mas qual tema, hoje em dia, no Brasil e no mundo, né, não é polarizado? Sim. É difícil, parece assim, cara, se eu me posicionasse 100% tratando o álcool como um vilão, talvez eu teria mais adeptos, mas aí não seria eu. Ou se eu tivesse totalmente falando só de redução de danos, talvez eu teria mais adeptos, mas aí não seria eu, ou a proposta que eu quero trazer pro perfil, né? E falar de um jeito mais real, né, nessa parte de que tem esse luto do álcool, não é fácil, você vai passar por várias dificuldades e falar de cada uma delas, porque parece que a pessoa para de beber e ela vira zen, assim, no dia seguinte. Eu sinto que esse conteúdo é um pouco isso, ela já começa a meditar, ela bebe 3 litros de água e treina todos os dias, e assim, não é assim, né? Então, esse pra mim é aquele conceito parecido da pessoa que fala assim, preciso fazer exercício. O que eu preciso fazer? Aí eu vou lá na academia, eu vou me matricular no plano anual. Comecei a pagar a academia. Aí eu preciso de um tênis, eu preciso de uma bermuda, eu preciso de uma blusa, eu preciso de um top. Beleza, tô pronta. Um mês depois que eu me matriculei, eu tô pronta. Não fui uma vez à academia ainda. Ou seja, o fato de você ter começado o passo, que significa adquirir coisas, ou seja, você tá enfiando, tapando buracos com coisas que não seriam a solução, é como se eles fossem a premissa para começar. E eu concordo com você, acho que é uma conversa extremada do tipo assim, o álcool é só vilão,
ele não serve pra nada na sua vida, todo mundo deveria ser abstêmio. É muito pior, é muito mais extremista, e eu acho que a OMS faz o papel dela. Ela fala, ó, não existe dose segura, se for fazer alguma recomendação, é tantas doses pra homem, tantas pra mulher. Eu acho que controle de danos é tão importante quanto a gente pensar em falar em aniquilação, porque se a gente não debater e se a gente não tentar falar sobre moderação, aí mesmo que degringolou. Mas enfim, gente, a gente que trabalha com rede social sabe que o hater é importante também. Né? Porque tem o ódio do engajamento, é uma coisa muito poderosa. Nossa senhora! Com certeza! Nossa, cada vídeo que viralizou lá, que já me xingaram de tanta coisa, eu acho tão maravilhoso, que eu também liberto uma coisa em mim, menina. Quando você começa a ver que estão te xingando, você fala, esse conteúdo foi bem, hein? Foi bom, esse foi bom. Porque saiu da bolha, né? Saiu da bolha. Porque a bolha já tá te entendendo, a bolha já sabe mais ou menos qual é o nosso posicionamento e depois... Mas enfim, também falar assim que não beber, né? Não é uma coisa triste, careta e solitária. E beber também não precisa ser uma fuga, um sinônimo de exagero, vir com culpa. Então por isso que eu acho que tem muito... É engraçado, né? Agora que você falou da moderação, essa palavra, que tem lá, né, em toda a campanha. Beba com moderação. E a gente nunca fala sobre moderação. O que é moderação? A gente também não fala o que manutenção. Era o que a gente estava falando agora sobre a obesidade. O que é manutenção? Como é que faz para manter? Isso. Quanto tempo? Entendeu? Porque o que é moderação pra mim pode não ser pra você e exatamente. Enfim. Não, a moderação eu acho que é pessoal. Tanto que tem até um dado, que eu também sou péssima com números, mas assim, entrevistaram lá num estudo grande, aí 80% das pessoas que acredita que bebe moderadamente, na verdade, bebe em exagero. E aí o exagero era, sei lá, um limite específico, né? Mas aí você tem que pensar que a gente, na nossa pesquisa, que eu te falei que a gente tá realizando aqui... vocês têm mais dados. A gente pergunta pra pessoa se o consumo dela é moderado, se ela entende o consumo dela como moderado. É uma percepção pessoal, se ela tem consumo moderado ou não. Aí você vai olhar numa pergunta XYZ mais pra trás, ela respondeu quantas doses por semana ela lembra de beber. Fala, claramente isso não é moderação. Mas é a percepção pessoal dela sobre isso. Entendeu? Uhum. Então a gente também vai entender que a pesquisa tem que ter, os estudos têm que ter um bocado de análise subjetiva. Porque a gente tá falando com pessoas. Sim, e até porque assim, se você for começar, tipo, eu tenho esse consumo hoje e não acho moderado, por exemplo. Mas eu quero começar a moderar. Aí o meu moderado pode não ser moderado ainda, mas já é mais moderado do que foi. Sim. Agora, um dado interessante é, a mulher consome menos do que o homem, pelas nossas pesquisas. Consome menos do que o homem, no nosso recorte. E elas, mesmo bebendo menos, identificam que o consumo delas não identificam eles como moderado. Então, mulheres que bebem menos doses falam, não, eu acho que eu tô consumindo muito. Homens que estão consumindo muito mais, não, meu consumo é moderado. Então, também tem toda essa mudança em relação a como é que cada gênero se percebe. Sim. E aí tem outras questões sociais, antropológicas por trás dessa informação, que quem sou eu para explicar? Mas é muito interessante você perceber isso, entendeu? E até assim, esse mês, né, janeiro, que a gente fez essas 2 turmas do desafio, é a primeira vez que eu faço e eu fiquei muito surpresa quanto a diferença de mulheres e homens que entraram no desafio. Assim, 90% mulheres. E eu fico pensando tanto sobre a disposição de pensar sobre isso maior, ou o fato de se identificarem com o perfil mais... Porque assim, eu não queria aparecer nada no perfil. Impossível. Porque eu quero falar de um tema, né, e não de mim. E com o tempo, eu precisei aparecer um pouco mais, assim, nos Reels. Por mais que, assim, é majoritariamente carrossel, não tem foto minha e tudo. Mas acho que muita gente não relaciona que eu exatamente estou por trás, mas muita gente já sabe. E aí tem isso, as pessoas... Eu sou uma mulher falando, talvez as mulheres acabem se identificando mais e querendo comprar esse desafio específico. Talvez se um homem vendesse, mais homens seriam adeptos. Mas eu acho que também tem um pouco... Isso tudo hipóteses, né? Também tem um pouco disso, dessa disposição de estar refletindo sobre o assunto, se colocar num grupo, se abrir, assim, tal, falar da... Eu acho que a mulher tá mais preparada ou atenta pro autocuidado do que o homem, né? É quase como se fossem coisas de cada um, o que eu acho equivocado. Acho que todo mundo tem que se cuidar. Primeiro cuidar de si, pra depois pensar em cuidar do outro, ajudar o outro, estar com o outro, ou dar problema pro outro. Mas tem muito. Mas é interessante esse recorte. É interessante você pegar e falar, bom, tem muito mais mulher interessada nesse tema aqui. Mas também eu acho que é rico quando aparecem
os homens que conseguem contribuir, né? Trazerem trocas reais, eu acho que enriquece muito, porque eles vão vir com um consumo diferente, certamente. Sim, tanto que assim, se fosse em um outro projeto, em alguns momentos, né, do marketing, eu acho que a gente fala, putz, vamos focar 100% em mulher, então. Principalmente, já vamos falar no feminino, e se a gente for fazer alguma campanha paga, vamos colocar toda a verba em mulher e tal. Mas nesse caso, eu acho que não. Eu acho que, assim, seria uma perda pra gente e uma perda de oportunidade pra eles também. Então, todos que entraram foram muito bacanas, foram super participativos e foi incrível. E podem falar com outros amigos de um tema diferente, né? Trazer essa outra perspectiva. Sem dúvida. Bom, Ana, eu queria agradecer demais você ter falado com a gente. Acho que é um papo que a gente precisa ter mais aqui no Surra, que é, inclusive, em algum momento, perguntar para as pessoas o que é moderação para você, né? Eu acho que fica essa pergunta aí para quem quiser conversar com a gente nas redes sociais, para quem quiser trocar essa figurinha, comentar no Spotify, lá no Instagram do Surra de Lúpulo. O que é moderação para você? Responde pra gente. De repente, a gente vai descobrir que tem um tema muito mais vasto para falar do que qualquer outra coisa. Já nos deu ideias de conteúdo, né? Aí, totalmente. De repente, a gente produz um conteúdo em collab aí, o Surra de Lúpulo e o seu perfil pra falar sobre isso, porque eu acho que é trazer pessoas, a gente que tá tão enfiado na cerveja, e você trazendo um público completamente diferente, que tá interessado e interessada em, pelo menos, dar um passinho atrás e olhar. Sim. Né? Que é aquele... Eu gosto de olhar fazer isso, assim, gente. Às vezes a gente tá muito dentro de um assunto, dá um passo atrás e olha para você poder pegar numa perspectiva maior. A proposta desse programa, que é o primeiro que a gente... É o segundo que a gente fala sobre... A gente não tá falando de cerveja especificamente, mas a gente tá falando sobre moderação e falando sobre alcoolismo. Eu espero que esse programa bombe tanto quanto o da Bárbara Gance, hein? Olha a missão, hein? Olha a missão. Uau, que responsabilidade. É isso. Então, Ana, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Lud. Foi muito legal, foi muito leve. Adorei. Acho que papos como o nosso, como esse, devem acontecer mais. E conta comigo aí, o que vocês precisarem. Acho que a nossa base, a nossa comunidade também tem muitos amantes da cerveja. Tem pessoas que bebem. É isso que é o legal, porque Sim. É uma comunidade que tá falando muito mais de moderação do que radicalismo. Tem gente que não bebe mesmo, mas esse nome é só uma brincadeira com a música, enfim. É isso. Obrigada, viu? Nada, que isso. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidado? Manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.